a escolha do tema foi pensada justamente para poder tratar um pouco desse trabalho que é a reunião mediúnica. Reuniões mediúnicas tem um livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Este foi o primeiro livro escrito pelo projeto. Para quem não sabe, o projeto, ele inicialmente começou com 4 pessoas efetivas. Depois, uma dessas pessoas teve um problema de saúde que precisou se afastar e continuou com Nilo Calazans, que é o meu pai, José Ferraz e João Neves. E desde 2007 eu já integro o grupo com participações em eventos, quando tivemos aí na Flórida, em 2013, durante 10 dias, e o KSSF foi um dos locais que nós fizemos um seminário. Então, esse grupo que se destina ao estudo da mediunidade, é importante nós trazermos aspectos que, ao ouvirem, pode até pensar, poxa, mas está trazendo isso? Só que são questões que parecem simples, mas que elas trazem importância dentro do contexto das reuniões mediúnicas, né? Então, nós apresentamos aí na tela os 3 livros que serviram de base para o nosso estudo. Allan Kardec, ele é sempre a fonte, o livro dos médiuns. Nós não podemos nos apartar dessa referência. Aquele que se candidata a integrar um grupo mediúnico, ele precisa conhecer o livro dos médiuns. Não é uma leitura fácil, mas ela é essencial para o nosso aprimoramento no que diz respeito à questão da mediunidade. Desobsessão é o outro livro que nós utilizamos para essas reflexões. É um livro que foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, através do espírito André Luiz. Nós recomendamos também essa leitura. Por quê? A leitura deste livro, cada tema ele está posto em uma única página, às vezes avança assim um pouco, e trata exatamente dessas questões que nós estaremos abordando aqui. E Vivência e Reunião Mediúnica, que é o outro livro, que é o tema do nosso seminário. Então, podemos seguir com o próximo. Nós trouxemos uma informação que está lá posto no livro dos médiuns, no item 327. A primeira de todas as condições das reuniões instrutivas é que sejam sérias. E aí nós já paramos para poder fazer uma análise do que Kardec coloca como reunião séria, ou seja, é aquilo que, de fato, nós precisamos destacar como importante quando assumimos este compromisso como trabalhador, como membro integrante de uma reunião mediúnica. É muito importante, antes de nós adentrarmos a este trabalho, nós fazermos o estudo sistematizado da doutrina espírita, exatamente para que, através deste conhecimento, nós possamos trazer mais qualidade ao trabalho que nós vamos desenvolver. Então, Kardec fala de reuniões sérias, né? De reuniões instrutivas sérias, aquelas aonde nós nos dirigimos com a nossa responsabilidade, com o nosso propósito de servir, e buscando o trabalho de autoburilamento para que a gente possa cada vez mais estar integrado naquela equipe que foi formada
por um compromisso que foi assumido por nós. Essa palavra compromisso nós estamos sempre a repetir para que a gente possa, de fato, internalizar aquilo que nós assumimos antes da reencarnação. Então, dando continuidade, uma reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com a exclusão de todas as demais. O que são essas coisas úteis apontadas por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns? Justamente os trabalhos que nós estamos a desenvolver dentro do propósito que estabelecemos, onde procuramos atender às necessidades, àquilo que o trabalho exige, em termos de preparo individual. O preparo individual ele vai repercutir no conjunto do trabalho que é desenvolvido. Então, se de alguma maneira eu não consigo atender às exigências deste trabalho, eu preciso me esforçar para o alcance daquilo que é requisito mínimo para estar integrando o trabalho da reunião mediúnica. Podemos ver no seguinte, também de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, no item também 327, não basta, porém, que se evoquem espíritos bons. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles consintam em vir. Isso que está sendo trazido com referência à reunião mediúnica, é importante que nós possamos transferir também para o nosso cotidiano. Porque quando estamos atravessando momentos difíceis, obstáculos, desafios que se apresentam na nossa vida, certamente cada um de nós busca os recursos para solucionar, para vencer. E um desses recursos que nós nos utilizamos em nosso cotidiano é a oração. Quando nós oramos, nós buscamos angariar a assistência que não nos falta, nós não estamos abandonados, fazemos parte de um contexto onde temos o nosso, em primeiro lugar, o nosso anjo guardião, aquele que está diretamente envolvido conosco, estimulando, fortalecendo, para que possamos prosseguir vencendo os obstáculos, os desafios. Então, nessa busca, é claro que através da oração, nós estaremos atraindo a presença espiritual amiga. Só que nem sempre nós nos encontramos em oração. Então, a depender de como estejamos no nosso cotidiano com frequência, aí nós estaremos permitindo a aproximação desta espiritualidade superior, daqueles que nós buscamos como auxílio nas nossas dificuldades, ou, se não estamos neste padrão vibratório, certamente nós estaremos atraindo aqueles espíritos que, inicialmente, não desejam o nosso avanço, não desejam que o trabalho mediúnico ele se consolide, ele atenda aos seus objetivos. E é exatamente neste segmento que estes espíritos estarão, de alguma forma, nos envolvendo para que aconteçam imprevistos, aconteçam situações que nos favoreça ao afastamento deste trabalho
que eles sabem que é um trabalho que auxilia àqueles que na espiritualidade encontram-se em situações aflitivas, encontram-se muitas vezes vinculados a entidades que o dominam. E quando eles são trazidos para este trabalho, é justamente a forma de encontrar um apoio para se libertar daquela condição. E é justamente isso que a espiritualidade inferior não deseja no trabalho mediúnico. Então, nós precisamos estar atentos a que padrão de busca estamos fazendo em todo o nosso contexto de vida, e não somente no dia que é destinado ao trabalho mediúnico. Seguindo, ainda com a colocação de O Livro dos Médiuns, agora já no item 338. Além das pessoas notoriamente malévolas, existem as que, pelo próprio caráter, levam perturbação a toda parte aonde vão. Dessa maneira, todo cuidado é pouco na admissão de elementos novos. Então, muitas vezes, pessoas chegam à casa espírita e desejam imediatamente integrar-se a um trabalho mediúnico. E algumas dessas pessoas, de fato, até trazem manifestações iniciais do desenvolvimento mediúnico. Mas a orientação que essas pessoas devem seguir, que muitas casas espíritas, inclusive, adotam, é que elas possam conhecer os fundamentos doutrinários, e isso vai encontrar no estudo sistematizado da doutrina espírita, para que, encontrando os recursos inicialmente através do conhecimento, ela possa encontrar as ferramentas que são necessárias para que, ao fazer parte do grupo, ela possa estar dando continuidade a esta busca do conhecimento, mas também está avançando em outros requisitos não menos importantes para que o trabalho tenha consistência, para que haja, de fato, uma responsabilidade no envolvimento por parte de cada trabalhador que é integrante daquela equipe. Podemos seguir? E aí vamos trazendo os objetivos de uma reunião mediúnica. Kardec, inclusive, ele traz, alguns desses objetivos, mas é preciso nós pensarmos que no tempo de Allan Kardec existiam questões que eram necessárias, como a exemplo de provar aos incrédulos a existência da vida após a vida no corpo físico. Mas pensando nesta atualidade, nós vemos que uma reunião mediúnica, ela objetiva instrução dos participantes encarnados. Quando nós paramos para pensar neste aspecto, qual seria essa instrução trazida através do trabalho mediúnico? São os exemplos vivos, são as experiências trazidas para nós através daqueles espíritos que se manifestam e que vêm mostrar para nós: olhe, Tânia, não vá por este caminho, porque se você for, o resultado será esta vida que eu estou levando. E aí nós podemos começar a traduzir com exemplos da nossa vivência no trabalho mediúnico. Costumamos ouvir espíritos carregados de ódio, dizendo que não vai perdoar,
dizendo que vai fazer com que aquela pessoa que ele manifesta na sua comunicação vai levar ao suicídio, vai encontrar com ela para, no mundo espiritual, ficar sob o seu jugo. Quando nós ouvimos esses relatos, a nossa mente, certamente, vem lembranças de situações que são semelhantes àquilo que nós estamos ouvindo e que, porventura, também vivenciamos, talvez não naquela intensidade, de desejar que alguém cometa o suicídio, ou de que aquela pessoa junto da gente, nós estaremos julgando, sob o nosso julgo. Entretanto, podemos pensar de pessoas da nossa convivência que temos as mais variadas dificuldades, muitas vezes inseridas no contexto familiar, no nosso núcleo de convivência, que na presente existência fazemos parte dessa parentela corporal e que é colocado justamente para que nós possamos nos desvencilhar desses liames do passado para ressignificar a nossa existência por uma nova caminhada. Então, quando aquele espírito diz que odeia, que não perdoa, será que aquela lição ela também não está indo diretamente para nós, que odiamos alguém, que não perdoamos alguém? Quantos se apresentam diante de nós e que imediatamente vem aquela antipatia, aquele desejo de não estar com aquela pessoa, e muitas vezes a pessoa não fez nada com você. Entretanto, tem uma ligação do passado que, de cara, nos causa aquela repulsa. Então, essa instrução aos encarnados é justamente no sentido de mostrar que se nós não perdoarmos, de que se nós mantivermos este ódio por determinada pessoa, certamente a nossa condição na verdadeira vida será daquele espírito que vem impregnado daquele ódio, daquele desejo de vingança, de não querer o sucesso para que aquela pessoa sofra como ele sofre. E aí é que vai surgindo o processo obsessivo. A gênese da obsessão vem de uma consciência de culpa que eu, por exemplo, encarnada, eu tenho em meu inconsciente aquela falta, aquele delito perante a lei, e que faz com que haja a aproximação daquele espírito com o qual eu tenho o meu débito. Então, se eu consigo trabalhar para desfazer isto, eu estou recebendo aquelas lições que são trazidas, em primeiro lugar, para mim mesma. Quando nós observamos as obras que tratam dessa questão da mediunidade, da obsessão, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, o que é trazido por Viana de Carvalho em Médios e Mediunidades, Intercâmbio Mediúnico por João Cleófas, está trazendo em linguagens que, porventura, se apresentam diferentes, mas que vai estar retratando esta dificuldade que é inerente em nós e que nós estamos ali colocados naquele exame, naquela experiência, para que, olhando a dor do outro, eu possa também voltar este olhar para mim mesma e buscar os caminhos para vencer aquele ódio, aquele desejo de vingança, aquele não perdoar. O Evangelho de Jesus, ele nos apresenta os caminhos
para poder vencer essas provas, vencer estas dificuldades, vencer esses desafios. Só que nem sempre essas lições que a reunião mediúnica está trazendo através daqueles depoimentos vivos chegam até mim como uma necessidade de mudança. Então, por exemplo, eu estou naquele diálogo com o espírito, naquela comunicação, e eu não me percebo que aquilo que ele está dizendo é algo que eu estou vivenciando. Sem contar que os espíritos também nos acompanham, sabem das nossas fragilidades. E quando neste diálogo nós sugerimos o perdão, ele que nos acompanha vai dizer: Mas quem é você para me dizer que eu devo perdoar se você não perdoa? Então, aí é que vai o nosso esforço em buscar este exercício do perdão, para que, ao ouvir isso, quem tem experiência em trabalho mediúnico sabe do que eu estou dizendo, daquele espírito que nos coloca à prova, mas se eu sou uma pessoa segura, segura de que eu ainda não consigo perdoar, mas eu estou fazendo este exercício, eu não vou me sentir intimidada por aquela advertência que ele está fazendo, mesmo porque somos nós que estamos estabelecendo o diálogo através daquela comunicação que temos que tomar a frente daquele modelo que está sendo apresentado. E nós, em nossa experiência, já presenciamos dialogadores que ouvem estas advertências dos espíritos, quem é você para me dizer isso, para me dizer aquilo, e se sentem intimidados com as colocações do espírito. Mas se eu tenho a plena convicção deste meu esforço, aquilo que ele vai me dizer não está, de fato, me dizendo nada. Por quê? O que é que eu vou fazer com que mude o curso daquele diálogo quando ele tenta me intimidar? De fato, meu irmão, eu reconheço que eu também tenho dificuldades, mas eu estou no meu exercício. E você? Tem feito algum exercício para sair desta condição? Aí é que vai o nosso movimento para poder dar um novo rumo àquilo e, principalmente, levar aquela lição para a nossa reflexão, porque senão o trabalho, para mim, ele está sendo em vão. Eu exerço a minha função, seja ela qual for, naquele grupo mediúnico, mas eu não estou fazendo, de fato, o meu dever de casa com relação a este aprendizado. Temos também, como objetivos da reunião, aliviar o sofrimento dos desencarnados. Este é um objetivo primordial. Por quê? Quando aquele espírito ele chega para a comunicação, isso significa que antes da reunião, que pode ser no dia, pode ser na véspera, pode ser 2 dias antes, aquele espírito ele já começou o seu processo de aproximação com o médium, que vai dar passividade à comunicação. Quando ele chega no trabalho, no momento em que ele comunica, ele já está deixando no médium uma parte da sua carga animalizada, da sua carga material, que ele ainda carrega, mesmo estando desencarnado. Quem já teve a oportunidade de ler as obras de André Luiz, nós temos diversos relatos que apresentam este modelo de reuniões, onde são trazidos esses espíritos exatamente para iniciar o seu processo de libertação.
Quem já teve a oportunidade de ler, por exemplo, Nos Bastidores da Obsessão, que foi a primeira obra psicografada por Divaldo Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pode perceber nesta obra quantas reuniões mediúnicas foram necessárias para poder trabalhar o espírito de Guilherme, que estava investindo contra a família Soares, na presença do pai, seu Soares, na presença de Mariana, sua filha, o doutor Teofrastos, que era justamente aquele espírito que fazia o trabalho de hipnose com relação àqueles espíritos endividados, mas também em relação aos encarnados que tinham débitos com aqueles desencarnados que buscavam ele para poder solucionar o seu caso de justiça. Então, nós podemos ver este trabalho, este investimento de socorro a estes espíritos que se encontram em desalinho. Então, pensar neste momento em que o contato com o médium vai lhe trazer esta libertação de uma carga da matéria que ele ainda carrega, não significando que um ódio que se carrega de 1 século, 2 séculos, de décadas, em uma comunicação, em um diálogo que nós estabelecemos por 10, 15 minutos, vai estar trazendo a resposta que nós desejamos. Não é fácil esta mudança, mas este é o momento inicial disparador que vai, muitas vezes, ser programados outros encontros para que, nesta evolução, o objetivo final ele possa ser alcançado. E muitas vezes este objetivo final é o convencimento para a reencarnação. Então, olha que maravilha a oportunidade de ser este elo que vai proporcionar o alívio do sofrimento. Outra questão é o esclarecimento. Então, quantas entidades, quantos espíritos se manifestam nas reuniões e não têm a menor noção de que desencarnaram? Não sabem que aqueles que eles estão buscando, que se encontram no corpo físico, está numa dimensão diferente da que ele se encontra. Então, a reunião mediúnica, ela também possibilita você levar a tomada de consciência do espírito, da condição em que ele se encontra, de onde ele está e o que ele precisa fazer para melhorar a sua condição. E, por fim, nós colocamos, a demonstração da imortalidade da alma, que era justamente um dos objetivos preconizados por Kardec à sua época, e não nos esquecendo de que em qualquer objetivo a que se destine a reunião mediúnica, não podemos desconsiderar o compromisso assumido por cada um de nós. No nosso primeiro encontro, quando tratamos de qualidade da prática mediúnica, no primeiro, número 1, nós trouxemos um caso àqueles que não assistiram naquele dia, só fazendo uma síntese muito rápida de alguém que no mundo espiritual pediu para vir com as mais variadas deficiências. E na resposta que foi dada a essa pessoa, a este espírito, ele precisava apenas exercer a mediunidade por 30 anos. Só que ele, com 2 anos de mediunidade, ele se afastou. Pensando em nós, qual deve ter sido o nosso compromisso assumido como integrante de uma reunião mediúnica? Porque, às vezes, esta motivação
ela precisa ser alimentada por cada um de nós. Porque é um trabalho que nós vamos desenvolvendo ao longo de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos. Se não estivermos constantemente buscando o propósito daquilo, vai chegar um dia, hoje eu estou muito cansada, não, hoje eu não vou para a reunião. Não pode. Por quê? A espiritualidade, ela assume um compromisso com aquele grupo que se compromete naquele dia da semana, naquela hora, a estar presente para desenvolver as atividades. Se por qualquer contratempo que se apresente, eu desanimar, eu me entregar àquele contratempo, o que vai acontecer com aquele trabalho que ele é planejado? O planejamento de uma reunião mediúnica, hoje é quinta-feira, é o dia, inclusive, que eu dirijo uma reunião mediúnica. Se eu, que sou a líder do grupo neste momento, atuando na direção, acontece um pequeno contratempo, eu desisto de ir por conta daquele contratempo que mexeu comigo. Como será que ficará o grupo onde a líder não apareceu por uma questão que ela considerou pertinente para a sua ausência? Mas será que a espiritualidade responsável por aquele trabalho que ela dirige considerou aquilo como pertinente? Por que esta colocação? Justamente para que nós estejamos sempre a nos avaliar enquanto integrantes. Estou de fato motivado para aquele trabalho? Tenho feito um constante esforço para vencer as minhas más inclinações? Como está? Como eu ando? Qual é o termômetro que vai me avaliar em termos de egoísmo, em termos de orgulho? Ou seja, nessas mazelas, nessas doenças da nossa alma e que são impeditivos para o meu avanço. Um trabalho mediúnico, ele requer um constante esforço para melhorar cada vez mais. Se, porventura, eu estou me esforçando, mas eu ainda não consigo, isso vai me sinalizar de que eu, de fato, preciso me esforçar mais, investir mais naquele propósito de mudança para que eu possa dar conta deste compromisso assumido. Porque senão, chegaremos no lado de lá e seremos questionados por este aspecto da existência que assumimos e que, no cômputo geral, aquilo que foi atribuído não foi exatamente como nós deveríamos ter desenvolvido aqui na experiência terrestre. Então, esse é o nosso mecanismo de avaliação interna de como estamos, de fato, nos comportando frente a esses objetivos da reunião que se desenvolve através do compromisso de cada um de nós. Podemos passar, tem alguma questão, alguma coisa que já foi colocada? Se tiver, pode estar apresentando. O preparo para a reunião. Esse livro, Desobsessão, ele traz diversos aspectos, recomendo essa leitura, é muito importante para que a gente possa estar revendo este preparo, se de fato eu tenho feito. E aí nós colocamos esse questionamento: quando começar? Quando nós nos dispomos a ser um membro integrante da reunião mediúnica. Que pensamentos eu cultivo? Olhe só, nós vamos participar de um momento onde a espiritualidade
responsável por aquele trabalho estará trazendo espíritos em desalinho. Se eu também estou em desalinho, qual será a minha contribuição para aquele trabalho? Então, eu preciso estar constantemente observando esses pensamentos que povoam a minha mente. E o outro questionamento: que pessoas convivo no cotidiano? Aí nós lembramos: me digas com quem andas, que eu te direi quem és. Ou seja, se eu estou inserida em um trabalho que requer um exercício de bons pensamentos, um exercício saudável do meu viver no cotidiano, isso requer que eu me aproxime de pessoas, que eu conviva com pessoas que também têm os seus pensamentos pautados nesta direção. Qual é a direção? A do Evangelho de Jesus. Mas aí vocês podem dizer, mas Tânia, mas eu convivo no ambiente de trabalho com pessoas que não têm este padrão de compromisso, de envolvimento. Sim, este é o seu movimento dentro daquele contexto para que você não se deixe contaminar por aquele padrão que é apresentado pelo outro ou pelos outros e que, de alguma maneira, eu, por exemplo, para ser aceita naquele meio, eu vou estar procurando atender determinadas demandas que eu não acho que são certas, mas já que eu estou naquele grupo, para eu ser aceita, eu termino fazendo coisas que não deveria fazer, porque a minha consciência naquele momento me direciona a uma posição em termos de grupo. Aí é que vai esse nosso trabalho diário, constante e efetivo. Eu preciso ser eu mesma. Se no ambiente de trabalho, por exemplo, eu sou convidada a opinar em algo que eu não concorde com o que o grupo está falando, será que eu preciso falar igual aos outros para que eu seja aceita? Onde está a minha pessoa, Tânia, espírita, que está fazendo o seu esforço e que aquela é uma prova da vida, é uma prova em que você vai ter a coragem de dizer: não, eu não acho que é em relação a isso que vocês estão colocando. A minha opinião é essa. Eu acho que vocês deveriam também pensar de uma maneira diferente. Então, nós precisamos nos colocar, nós precisamos mostrar através das nossas ações que nós de fato, somos espíritas e estamos nos esforçando para a vivência do Evangelho de Jesus. Então, tudo isso faz parte de um preparo que antecede ao momento de adentrar a sala da reunião. Dando seguimento a esse preparo, nós temos alguns aspectos que é levantado por Filomeno de Miranda no Mediunidade, Desafios e Bênçãos, mas também por André Luiz nesse livro Desobsessão. O estudo. Recordo-me bem que nos outros encontros nós abordamos esta importância do estudo. Quando a gente fala em estudo, nós precisamos lembrar do nosso tempo de escola, que nós tínhamos os nossos exercícios, nós tínhamos as nossas leituras e nós tínhamos os nossos exames. Agora, não vai ter ninguém de fora a nos cobrar os exercícios que precisam ser feitos, nem exames para sermos aprovados ou não. Mas temos a nossa consciência de responsabilidade
perante aquele trabalho que nós assumimos. E como esta consciência em mim é desperta, ela vai me dizer que eu preciso começar a estudar determinados conteúdos que dizem respeito à mediunidade. E aí eu vou estar buscando as obras. Quais são as obras que me apresentam esse conteúdo relativo à mediunidade? Nós temos vastíssima. Lembrando que o livro dos médios, ele deve ser o nosso livro de cabeceira quando nós realmente nos dedicamos ao trabalho na reunião mediúnica. E aí nós vamos pegar toda uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, que tem 17 livros, livros que são romances, livros que são histórias, livros que são mensagens. Então, esta caminhada, ela não é fácil. Quando nós estávamos em nosso tempo de escola, a gente tinha um turno, era manhã, era tarde, ou alguns que estudaram à noite. Horas que eram 3, 4 horas dentro da escola para poder aprender. Hoje, nós não precisamos mais dessa escola, porque nós estamos em uma outra dinâmica de vida, que vamos para o trabalho, às vezes temos uma carga horária de 8, 10, 12 horas por dia, mas temos que reservar este tempo para o estudo. Este é um requisito essencial para cada um de nós. Se não fizermos isso, nós estaremos deixando uma lacuna importante para o aprimoramento do trabalho que nós desenvolvemos na reunião mediúnica. A alimentação. Essa é uma questão que sempre gera polêmicas quando se fala do uso da carne. Na verdade, muitas pessoas hoje, elas já adotam a dieta que não tem a carne bovina, mas isso não significa que as pessoas que comem a carne bovina, elas estão impedidas de estar no trabalho mediúnico. O que é que André Luiz traz em relação a isso? Primeiro que no dia da reunião, nós precisamos ter uma alimentação mais leve. O que é esta alimentação mais leve? Quando a gente fala da carne bovina, a gente está falando de algo que vai dar um trabalho maior em nosso processo digestivo. Ou seja, se nós comemos e comemos pesado antes de ir para a reunião, alguns fatores vão estar envolvidos para serem impeditivos de um bom trabalho. O primeiro deles é o sono. Por que o sono? Porque quando nós vamos para uma reunião mediúnica, normalmente as reuniões acontecem à noite. O que vai acontecer? Um ambiente de penumbra associado a um excesso de trabalho digestivo por conta da nossa alimentação vai gerar um cansaço e vai gerar uma falta de um direcionamento maior por conta da nossa mente que está cansada, que está sonolenta, que é decorrente também da alimentação que temos. Pode ser esse cansaço decorrente da nossa rotina de trabalho, mas a alimentação pode interferir. E aí vem, então você só não come a carne bovina no dia da reunião. O ideal é você diminuir essa ingestão. Inclusive, isso é salutar. Não necessariamente eu não posso comer a carne no dia da reunião. A questão é comer com moderação, para que esse processo digestivo ele não venha a se dar de maneira acentuada no momento que estamos desenvolvendo as tarefas mediúnicas. O repouso físico e mental. Há recomendação também de que nós possamos não só deitar e descansar,
que é o repouso do nosso corpo, mas também com a nossa mente. Observem, eu estou atolada de serviços no meu trabalho. E tem questões que ficam na minha mente, questões que eu preciso resolver no meu trabalho. Se quando eu termino a minha jornada de trabalho e eu vou me dirigir ou para casa para um descanso, ou diretamente para a casa espírita, onde vai ter a reunião mediúnica, se eu não procuro silenciar a minha mente, eu vou adentrar o recinto trazendo todas essas inquietações, e isso não vai favorecer o bom desenvolvimento do trabalho. Então, observem que, além de ter a possibilidade de deitar, de descansar, de relaxar, eu preciso também fazer um trabalho mental para que aquelas inquietações, aqueles pensamentos que estão povoando a minha mente, eles sejam desligados para que a minha mente ela possa ir se aquietando para que no trabalho eu consiga estar mais próximo desta influência da espiritualidade superior. Falando nesse sentido, se eu sou o dialogador, observe, o dialogador é aquele que vai estar recebendo a intuição, vai captar as orientações dos nossos benfeitores para que o diálogo ele se dê de forma efetiva e a atender às necessidades daquele espírito que foi trazido para o trabalho. Então, isso com relação ao dialogador. Por que não também falar em relação àquele assistente, àquele que vai estar na sustentação do trabalho? Ouvimos recentemente de uma pessoa que falou o sair estando na sala mediúnica. Os pensamentos, você está ali, mas os seus pensamentos, eles viajam. E recentemente nós ouvimos, diante deste momento, onde eu precisei aquietar mais os meus pensamentos, eu penso que no retorno ao trabalho mediúnico, eu estarei com os pensamentos mais voltados na direção do trabalho e saindo menos durante a reunião. Se pararmos para pensar, aqueles que já têm experiência nesse trabalho mediúnico, o quanto, em momentos que esteve presente na sala, ele saiu por essas inquietações que povoam a nossa mente e que, de fato, nos fazem sair da direção momentânea do trabalho. E aí a gente pode imaginar, se, porventura, eu saio um pouquinho por uma questão, por uma inquietação, por aquele pensamento que se deu naquele momento e eu não consegui colocá-lo para fora, se eu saio, olha o trabalho que nós vamos ter de, voltando este pensamento, de fazer com que ele possa ficar, de fato, na direção. Então, aquele que está na vibração, na sustentação, se é que a reunião mediúnica se amplia para esse tipo de trabalhador, se há possibilidade de ter, este, então, deve estar se preparando cada vez mais para que os seus pensamentos eles estejam diretamente vinculados àquele trabalho. Este que vai sustentar, ele deve se fixar em uma comunicação. Às vezes, nós temos reuniões onde só acontece uma comunicação por vez. É claro que, em isso acontecendo, ele vai estar somente naquela comunicação. Mas digamos que a reunião tenha duas comunicações simultâneas. Eu não vou conseguir estar ao mesmo tempo vibrando pelas duas. Eu vou ter que escolher uma.
Imaginemos que em duas comunicações simultâneas eu tenha um que vai sustentar uma comunicação e outro que vai ser o sustentador da outra. Se um desses, porventura, seu pensamento sai daquela direção, onde encontrar no ambiente aquela sustentação? É claro que a espiritualidade dispõe de todos os recursos para qualquer situação. Mas eu, enquanto membro, preciso investir neste preparo da minha mente para que ela possa cada vez mais ficar no contexto da sala onde acontece a reunião mediúnica. E aí é o que vem neste último tópico da oração e da meditação. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma obra de Filomeno de Miranda, vocês vão observar que em todas elas a oração é o marco, é aquilo que se apresenta de forma mais efetiva, porque ela sempre está direcionando as obras, né, a essa questão da obsessão, da desobsessão, do trabalho mediúnico, nos convidando à oração e acontecendo a oração para o trabalho que vai iniciar, para a finalização do trabalho. Então, nós precisamos, se ainda não temos o hábito de orar, estar buscando este exercício diário várias vezes ao dia. Quanto mais orarmos, mais estaremos conectados com a espiritualidade superior. Adentrando a sala mediúnica, este contato, de forma mais efetiva, favorecerá uma maior qualidade no trabalho, que é exatamente o que se busca numa reunião mediúnica. Mas eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Marisa coloca, alguém pergunta, por que costumamos ouvir? Estou com problemas mediúnicos. A mediunidade é um problema? Não. As pessoas falam de diversas maneiras. Problemas mediúnicos, o que eu entendo, o que a pessoa quis dizer quando falou isso para você, que são essas manifestações que nós começamos a sentir no desenvolvimento da mediunidade. Essas manifestações, elas muitas vezes se apresentam em nosso corpo físico. Digamos, uma ansiedade, é uma dor de cabeça, é um mal-estar. Então, pessoas nominam de problemas. Isso não é problema. Lembrando que o médium, assim como os outros, assumiu este compromisso e o médium ele tem uma responsabilidade redobrada justamente por conta dessas indisposições que costuma apresentar no exercício da mediunidade. Indisposições que começam antes da reunião e que, às vezes, depois de ter acontecido a comunicação, ele volta com aquelas manifestações de inquietação, de desordem, desordens gástricas. Então, tudo isso é possível de acontecer e ele deve se esforçar para não se deixar abater e acontecer como o caso de que nós contamos no primeiro encontro de Alberto Nogueira, que ele, no final, no diálogo que ele estabelece com aquela mãe, diz: eu não sei se eu adoeci ou cansei. Por que eu adoecer? Justamente por conta dessas manifestações que são comuns no desenvolvimento da mediunidade e no exercício da mediunidade. Outra pergunta: a mediunidade causa depressão? Não. É importante nós falarmos de depressão como algo que é favorável
a aproximação das entidades felizes. Vamos pensar. O indivíduo, quando ele começa a ficar mais triste, quando ele começa a se isolar, não estou falando da depressão já diagnosticada. Esta atitude de isolamento, de não querer conversar com as pessoas, de tristeza, são situações que favorecem a aproximação destas entidades infelizes. Se, porventura, isso começa a ficar mais evidente, mais incidente na minha maneira de ser, mais eu vou estar permitindo essa aproximação. Aí vem o diagnóstico da depressão. Então, a depressão, ela vai estar evoluindo, avançando enquanto doença, se eu, paralelo ao tratamento médico que é indispensável, não estar buscando os recursos que eu sei que são importantes também, porque nós tratamos da doença do corpo, mas da doença da alma. Mas a mediunidade, ela não é a desencadeadora da depressão. Às vezes, nós trazemos determinados conceitos que terminam trazendo também perturbações. O exercício da mediunidade, ele foi planejado, e a doença depressão, ela não foi planejada, porque nós não planejamos processos de adoecimento que não sejam necessários para o nosso amadurecimento e que eu tenha pedido, inclusive, para passar por aquela dificuldade, como pediu Alberto Nogueira: cegueira, surdez, idiotia, paralisia. Então, tudo isso, como a depressão, são situações que nós atravessamos para poder vencer os nossos débitos do passado. Ninguém vai ficar depressivo se não tem lá atrás algo que desencadeou esse processo. E toda manifestação do corpo, a sede é na alma, é no espírito. Então, a gênese das doenças, elas estão no perispírito, que é o nosso corpo intermediário. Então, aquela lesão está lá impregnada. Só que, a depender de como eu vou me comportar no dia a dia, eu posso estar favorecendo a libertação, ou eu posso estar impedindo de que aquela doença ela venha se manifestar. Temos vários casos na obra de André Luiz. E aí lembramos, esse caso é muito conhecido, daquele indivíduo que colocou o seu escravo para poder perder um braço na máquina do engenho. Ele teve o planejamento na sua programação de perder o braço, mas diante da sua conduta, ele perdeu apenas a cabecinha do dedo. Então, isso também pode acontecer conosco. Nós temos um planejamento que são necessidades de amadurecimento, e, de acordo com a minha conduta, eu retiro daquela programação aquela ocorrência. E aí nós lembramos, né, do caso muito comum, não sei se vocês já ouviram falar de Jorge Andréa. Ele já desencarnou, e ele teve um planejamento, a sua esposa teve um planejamento para desenvolver um processo de câncer. Entretanto, ela já tinha feito estrangulamento das trompas e precisou receber um espírito, né, ser mãe. A espiritualidade convocou o casal em uma reunião durante o desprendimento do sono, porque o espírito precisava reencarnar. Ela acolheu como mãe aquela alma que reencarnou,
E por conta disso, ela se libertou do câncer que deveria ter desenvolvido. Então, tirar, desmistificar que a mediunidade ela vai estar ocasionando a depressão. E para isso, nós precisamos nos trabalhar de maneira a começou a sentir uma tristeza que avança, procure ajuda. Procure ajuda. Se você morar só, quem é que pode lhe ajudar? Então, eu posso morar sozinho, mas eu devo ter contato, se eu não tenho família, pelo menos de amigos. E a casa espírita é justamente quem pode estar oferecendo este apoio, esta presença amiga, esses contatos. E as pessoas que estão mais à frente da casa espírita têm esse papel fundamental de observar. Hoje Tânia chegou, mas ela sempre estava sorrindo, hoje ela estava triste. Então, alguém tem que ser este indivíduo a captar estas mudanças e oferecer ajuda, porque esta depressão ela pode diminuir a sua intensidade na medida que o nosso entorno percebe a nossa mudança, mas nós que também identificamos que estamos de uma maneira que nós não somos e vamos, a partir daí, fazer esse investimento. Melhorar a leitura, melhorar a oração, ampliar o evangelho no lar. Quando nós falamos de evangelho no lar, parece que o evangelho é algo que, uma vez na semana, naquele horário, sim, e isso é o básico. Mas, se nós identificamos alguma fragilidade na família, algum membro que se destaca com alguma questão que inquieta, que traz ansiedade, que traz inclusive ideias suicidas, nós estamos no Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Então, nós precisamos pensar: alguém naquele contexto está apresentando uma dificuldade maior, vamos reunir mais a família, vamos fazer mais o evangelho. Ainda que não seja aquele evangelho que a gente diz assim, o evangelho tradicional, que a gente possa reunir mais vezes para fazer essa leitura, para fazer a oração e melhorar o ambiente da casa, a psicosfera, porque a própria depressão, como nós falamos anteriormente, ela vai favorecer esta aproximação das entidades. Então, nós precisamos buscar apoio. O apoio, em primeiro lugar, da família, o apoio dos amigos, o apoio da casa espírita. E a casa espírita tem esse papel. Estamos vivendo a pandemia, está tudo fechado. Este momento é um momento delicado, porque, inclusive, se ampliou os casos de depressão, se ampliou esta solidão justamente por conta do afastamento dos contatos sociais. E é nesse momento que nós também estamos valorizando a presença do outro, o sorriso do outro, o abraço do outro. Tudo isso nós estaremos levando para o nosso trabalho mediúnico. Agora, observe, eu começo a ficar triste, mas eu sou integrante da reunião mediúnica. Isso é motivo para eu me afastar do trabalho? Não é motivo. Então, eu preciso estar constantemente a me observar, a fazer aquele mergulho para dentro de mim mesmo e de mim mesma e observar o que está acontecendo comigo. Será que não é influência para eu me afastar do trabalho? Será que a influência não é para impedir o meu avanço? Esses questionamentos, eles devem ser constantes na nossa vida, porque se nós não fizermos isso, nós poderemos entrar neste movimento, nesta onda da depressão e ser mais um a ter o diagnóstico da doença. Mas tem mais perguntas?
Qual a vantagem de ser médium e praticar a mediunidade com Jesus? Bom, a vantagem de ser médium. Dona Joana de Ângeles coloca que aquele que exerce a mediunidade como deve exercer, a pessoa consegue, em uma encarnação, vencer duas. O que é vencer duas? É como se a gente tivesse se libertando, porque o médium, a mediunidade era dividida em prova e em missão. Mediunidade missionária, a gente tem poucos casos. Então, a maioria são médios de prova. O que é? O que é essa prova? É justamente aquilo que nós recebemos para poder resgatar a dívida. Vamos pensar no médium. Quem é o médium? É aquele que vai estar recebendo a interferência, a influência, o acoplamento com a entidade para permitir o desencharque, permitir que, com choque anímico, ela possa estar se libertando das suas dores, do seu ódio. Ou seja, aquela entidade que vem com todo o ódio dizendo que não vai perdoar, ela vai sair dizendo que não perdoa, mas ela já aliviou um pouquinho daquele ódio que ela carrega. Quem é o médium? É justamente esse que vai receber toda essa carga. Vamos pensar que esse indivíduo trabalha como médium uma vez na semana e ele recebe pelo menos duas dessas entidades. Se ele trabalha uma vez na semana e recebe duas entidades, e um mês, normalmente tem 4 semanas, ele está ajudando em um mês a 8 espíritos sofredores. Se um mês ele ajuda 8 espíritos, em 6 meses ele está ajudando 48. Vamos pensar que esses 48 eles deixaram naquele médium toda a sua carga, toda a sua revolta, toda a sua mágoa, todo o seu ódio. Quando a gente fala todo, é o que ele, naquele momento da comunicação, ele expressou. Tudo isso vai ficar naquele momento de comunhão com o espírito impregnado no médium. Só que, ao final da reunião, ou até mesmo durante a comunicação, serão aplicados os passes. E esses passes vão estar dispersando essas energias que ficaram naquele médium que recebeu aquela comunicação. Pensando em 6 meses, 48 entidades, observe o que, ao longo de 10 anos, ao longo de 20 anos. Então, o que é esta mediunidade com Jesus? É justamente esta caminhada onde ele vai estar entregando a sua vida para poder salvar, ou seja, auxiliar aquele que está em uma condição inferior a ele mesmo. Então, é neste auxílio que cada vez mais ele vai se afastando, se libertando daquilo que ele trazia como provas. Então, é nesta mediunidade de provas que nós vamos avançando para chegar ao exercício da mediunidade com Jesus, que é onde eu, tendo conhecimento de todas essas dificuldades que eu vou estar vivenciando por ser médium, eu vou acolher todas aqueles distúrbios, aquilo que eu apresento enquanto médium. Quem é médium pode estar dizendo, né? A gente apenas ouve, cada um tem as suas particularidades do que sente neste exercício, mas a partir
quanto em um ano eu consegui aliviar. Nós estamos falando do médio porque essa foi a pergunta. Mas vamos também focar nos outros que estão fazendo parte daquele trabalho. O dialogador. Eu tenho que defender a posição que eu ocupo, né? Então, assim, o dialogador, que ele vai encontrar o momento oportuno, se ele está sintonizado, o espírito diz uma palavra, uma frase que ele capta, que aquele é o momento de intervir. E este doutrinador, dialogador, ele também está em uma energia na direção do sucesso daquele espírito que está naquela condição. Então, ele também desprende da sua alma essa energia amorosa, de acolhimento, de desejo, que ele possa se libertar. Porque nós que estamos do lado de cá, nós podemos imaginar o que é a aflição daquele espírito que vem todo carregado das experiências que ele viveu. Muitas vezes foi assassinado, muitas vezes foi induzido ao suicídio. Então, aquilo que ele carrega é o caso lá nos bastidores da obsessão. Na experiência anterior, Mariana e Guilherme, que foram casados, Guilherme, em viagem a trabalho demorada, ela se envolveu com o empregado, fugiu e ele cometeu suicídio por conta disso. Então, assim, quando a gente analisa somente naquela situação que é apresentada, mas foi você que me levou, mas e por que você foi? Tudo bem que eu tive essa atitude, eu lhe abandonei, eu lhe traí, mas você foi uma escolha sua. Então, é receber estes espíritos e se desnudar daquilo que você traz também, das suas dificuldades, para se entregar neste envolvimento, porque a gente sabe que o processo da comunicação não é somente as palavras que nós vamos estar dizendo, mas é aquele amor que a gente emana. Então, todo membro da reunião mediúnica, ele precisa, de alguma forma, se exercitar neste sair de si mesmo para atender ao outro, que é o outro, que é o meu colega de trabalho, que hoje eu observo que ele está triste, que hoje eu observo que uma lágrima escorreu, que hoje eu observo que ele está diferente, que ele está cabisbaixo. Então, são infinitas condições que a gente pode observar. Por que não falar da família? A família é o nosso verdadeiro laboratório de experiências para o avanço. Então, às vezes, nós temos no contexto da família aquele que nós não olhamos. E por que nós não olhamos? Porque talvez aquele seja o nosso desafeto, aquele que foi o inimigo do nosso passado que se apresenta como o pai, como a mãe, como o irmão. Então, nós vamos para este trabalho precisando também se trabalhar. Porque, na medida que nós nos trabalhamos, nós estaremos oferecendo mais recursos para que aquela comunicação ela seja bem sucedida, para que aquele espírito ele possa despertar. Porque, às vezes, eles chegam numa condição de alienação total de como ele está, aonde ele se encontra, que a gente não tem nem condições de dizer que ele já morreu. Nós vamos ter este parâmetro, nós sentiremos se aquele espírito ele deve saber que morreu ou não. Tem mais alguma pergunta? Eu estou falando. Vamos então, né, dando continuidade, nós falamos da oração, meditação, nós já trabalhamos em encontros anteriores, mas isso é também fundamental, porque a meditação vai direcionar o nosso trabalho de concentração. É preciso que a gente, de fato, faça esse exercício. A gente começa com exercícios simples, exercícios que vão da respiração,
que vão da mentalização de alguma imagem da natureza, e isso vai evoluindo. Nós estamos aqui no Brasil com uma pessoa que está fazendo meditação 2 vezes ao dia. E essa pessoa, de manhã, ele faz 6 horas da manhã, 20 horas. 6 horas da manhã, tem 25 mil, 26 mil pessoas do Brasil e do mundo meditando. Por que será que essas pessoas estão buscando a meditação? Justamente para encontrar a paz naquele momento, para que aquela paz ela possa se estender durante o seu dia, para que você possa abstrair naquele momento das condições que são difíceis na sua existência, enfim, pelas mais variadas condições. Então, 25 mil pessoas meditando. Nós estamos buscando a meditação como um recurso para poder favorecer esse trabalho na reunião mediúnica. Então, nessa caminhada, isso se faz necessário. Se faz necessário para poder melhorar o nosso trabalho mental. Não é fácil concentrar a nossa atenção. Nós agora estamos neste novo modelo, que a gente não sabe por quanto tempo mais a gente permanecerá com ele. Mas nós já estamos há 1 hora e 18 minutos aqui falando. Quantos de nós conseguimos, em 1 hora e 18 minutos, ficar somente focada com atenção nesta fala? Muito provavelmente, quase todos nós não ficamos esse tempo todo focado, principalmente pelo fato de estarmos diante de uma tela de computador, que se a gente levantar para beber água, deu fome agora, eu vou pegar alguma coisa, estou aqui comendo. Tudo isso são movimentos que tiram o nosso foco, mas, por outro lado, nós também sabemos que o tempo ele é um elemento que vai dizer agora é a hora de parar. Agora eu posso avançar um pouco mais. Isso é um exercício que a gente vai cada vez mais avançando em nosso processo de concentração. E este exercício, a meditação, nos direciona para que a gente possa manter cada vez mais tempo o nosso foco de pensamento naquela direção. Então, todo cuidado, ele é assim fundamental para que a nossa mente não saia da sala mediúnica, para que a gente possa, de fato, durante todo o período, estar focado com a nossa atenção na direção daquele trabalho. E este trabalho requer que nós, de fato, nos esforcemos todos os dias para vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas mazelas, vencer aquilo que nos propusemos na presente existência. Todo trabalho árduo e efetivo que eu fizer para vencer, eu estarei contribuindo para a melhoria do trabalho na reunião mediúnica. Vamos lembrar, chega alguém que fala, né, chega um espírito, alguém não, desculpe, um espírito que fala que roubaram tudo que ele tinha e o assassinaram. A gente tem casos também em André Luiz semelhante. Como é que vai ficar o pensamento daquele encarnado que ouve aquele relato e ele associa, não, eu realmente já roubei de meu colega de trabalho, já roubei de meu pai, já roubei de meu irmão. Então, assim, porque o roubar para matar, conforme tem em relato de André Luiz e em outras situações que também nós já ouvimos, são condições talvez mais extremas, mas que em menor instância nós também estamos fazendo isso. Quando a gente fala de roubo, não é só o roubo do dinheiro. Eu sou funcionária pública, então no meu trabalho tem muito papel ofício.
Ah, eu vou levar um pouco para minha casa, porque minha casa está faltando e aqui tem muito. Aí eu vou e pego um pouco de papel ofício. Aí eu estou no meu trabalho e, poxa, mas tem tanta caneta aqui, para que essas canetas todas? Vou levar umas canetas para a minha casa. Então, são situações diferentes daquele que usurpa, eita, faltou a palavra, retira a, a, o que tem de joias, de dinheiro e mata para poder se apropriar. E nessas pequenas instâncias, eu também estou fazendo pequenos roubos em uma outra condição. Então, será que aquilo que ele está dizendo não diz respeito a mim? Então, é este trabalho, é este movimento que nós, trabalhadores da seara mediúnica, precisamos fazer este mergulho diário e constante. E aí trazemos a questão de O Livro dos Espíritos, 919A, essa recomendação de Santo Agostinho. Falamos tanto dela e o quanto temos feito, o quanto temos nos empenhado, o quanto temos modificado os nossos hábitos, porque estamos de fato fazendo esta reflexão recomendada por Santo Agostinho. Então, na nossa caminhada de aprimoramento para a reunião mediúnica, este preparo que foi apresentado do estudo, da alimentação, do repouso físico e mental, da oração e meditação, eles precisam, de fato, fazerem parte das nossas ações diárias, das nossas ações mensais, das nossas ações semestrais e anuais, para que cada vez mais possamos trazer qualidade ao trabalho que estamos executando. E observem, 1 ano de trabalho, 5 anos de trabalho, 10 anos de trabalho requer de mim que cada vez mais eu esteja melhor naquele trabalho. E se eu faço essa retrospectiva, 10 anos de trabalho, e não identifico que eu estou melhor em minha responsabilidade, em meu cuidado, em meu preparo, alguma coisa precisa ser revista, porque cada vez mais o meu trabalho tem que ser mais efetivo, tem que ser mais atuante, eu tenho que estar melhor na função que eu executo. Se eu sou assistente, eu tenho que observar que cada vez mais eu consigo me concentrar, emitir os bons pensamentos para aquela comunicação que está se apresentando. Se eu sou dialogador, cada vez mais eu me encontro com facilidade de em qualquer situação que seja apresentada, eu poder estar trazendo o melhor conforto, o melhor envolvimento. Então, isso eu também preciso estar fazendo para poder, na identificação daquilo que eu não consegui melhorar, eu poder estar me esforçando para poder dar o meu contributo àquilo que eu assumi. Podemos seguir, vamos parar. Superação de impedimentos. Isso é apresentado por André Luiz no livro Desobsessão, Chico Xavier e Valdo Vieira, que algumas situações elas podem se apresentar para impedir a minha ida para o trabalho mediúnico. Uma delas, visitas. Então, hoje é dia de reunião, minha reunião começa às 19h30, eu saio de casa às 18h30, ou eu saio direto do trabalho às 18h30, e de repente chega alguém e começa a falar, e começa a impedir a minha direção para o trabalho mediúnico. Precisamos estar atentos, inclusive,
de chamar a atenção que nós temos um compromisso, que aquele compromisso é inadiável, que precisamos marcar para um outro momento. É claro que nós vamos avaliar a situação, mas só se for no caso de uma doença, alguma manifestação que precise de um socorro, mas fora isso, nós precisamos estar atentos, porque não é fator a nos impedir de sair para o trabalho mediúnico. O tempo, quando a gente fala tempo, a gente está falando de chuva, de neve, de condições climáticas que também podem ser impeditivas. Eu me recordo que, certa feita, eu me dirigia para a reunião mediúnica, as reuniões são à noite que eu participo, e era um dia de muita chuva. E Salvador tem determinados locais da cidade que alagam. E eu confesso ter ficado temerosa com a chuva que estava caindo onde eu estava na minha casa. Mas aí eu fiquei confiante e saí. Inacreditável que pouco tempo depois que eu tinha saído da minha casa, que estava debaixo de um temporal, eu não peguei qualquer chuva no caminho até chegar à reunião. Às vezes também acontece, a gente está na reunião, começa aquela chuva, eu não sei onde vocês moram, se tem essa chuva de alagar, e surge também uma inquietação de voltar para casa, de pegar alagamento, enfim. São condições que podem, de fato, impedir, né? É claro que a gente não vai se expor a ponto de ficar numa situação difícil, mas também precisa avaliar, porque, a depender da cidade, inverno é inverno, vai ter chuva sempre. Essa é uma outra condição também trazida no livro para se avaliar. E imprevistos, né? Situações, você está dentro de casa e acontece algo com o seu filho que se engasga, que apresenta alguma condição, ou que chega, que vivenciou uma condição, e que você, enquanto mãe, enquanto pai, né, não vai deixar de dar um socorro porque você tem esse compromisso. Então, cabe o bom senso de avaliar essas condições e estarmos tomando a decisão correta em relação à situação que foi apresentada. E, por fim, nos impedimentos, nós temos, né, em relação ao trabalho, nós sabemos, né, que na condição em que nós nos encontramos, nós precisamos ficar até mais tarde no trabalho, a gente não pode dizer, eu não posso ficar porque eu tenho que ir para a reunião mediúnica. Ou, às vezes, a gente também viaja a trabalho, e isso é um fator de impedimento à reunião. E doenças, né? Digamos, nós estamos gripados. Como é que a gente está gripado? A gente vai para um ambiente fechado e contaminar as pessoas, porque vai ficar espirrando, vai ficar tossindo. Então, algumas condições também são condições que a gente precisa avaliar a condição que eu me encontro e a condição em relação ao grupo, porque reunião mediúnica é em sala fechada, né? E se na condição que eu me apresento é uma condição, por exemplo, que não vai ter problema nenhum com relação aos participantes, mas eu vou estar em condições de, na sala, estar concentrada, não ter cansaço, ou até de estar tomando medicação que vai me levar ao sono. Então, são condições que serão avaliadas e, de acordo com a condição, você pode estar justificando, porque isso é uma coisa também importante. O dirigente da reunião, ele precisa ser comunicado quando eu estou impossibilitada de ir para a reunião e eu vou apresentar a justificativa. Na nossa casa, nós temos um regimento para as reuniões mediúnicas, e nesse regimento está posto: se o indivíduo ele falta 3 vezes consecutivas e ele não apresenta justificativa, isso indica que ele pode ser desligado da reunião.
É claro que, como todos nós temos o conhecimento do regimento, nós sabemos que, na nossa ausência, isso é regra. Só que nem todos, quando não vão para a reunião, eles apresentam a sua justificativa. Isso é fundamental, porque o dirigente, ele precisa saber antecipadamente quais são as pessoas com que ele vai contar. É claro que imprevistos acontecem. Eu estou para sair de casa, quando eu vou pegar o carro está com o pneu furado, eu não sei trocar o pneu. Então, assim, imprevistos acontecem, mas aquilo que está previsto, eu preciso estar eu preciso estar me comunicando com o dirigente da reunião. Gente, nós já estamos a 1 hora e 30 minutos, 32 minutos de conversa. O assunto é muito extenso. Aquilo que eu disse, tem coisas que parecem que são elementares. Ainda temos a continuidade, né? Nós não paramos por aqui, mas eu considero, né, que o tempo, ele, nesse modelo que nós estamos, né, ele já se esgota com 1 hora e meia. Nós tivemos o dia de trabalho, nós passamos, né, já por outras circunstâncias, e eu considero que a gente poderia estar encerrando aqui e dando continuidade no que ficou faltando, que ainda tem algumas coisas que eu considero importantes para poder estar em um outro momento dando continuidade.